Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde. Estamos aqui em mais um momento único, onde estaremos falando com propriedade da palavra de Deus, aonde estaremos nós fazendo aqui notificação da mesma. Estaremos trazendo aqui um estudo nessa tarde inerente a alguns últimos acontecimentos da Bíblia Sagrada ou da palavra de Deus, podemos dizer assim, tá certo? Iremos falar aqui de algumas partes do Apocalipse, iremos falar aqui de arrebatamento da igreja, iremos retratar aqui com grande vigor alguns textos da palavra de Deus. Então vocês prestem bem atenção, fiquem bem atentos nessa tarde, para que possamos entender aqui a palavra do Senhor, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, o Senhor Jesus que nos dá a vitória e que tem botado em meu coração, botado na minha alma, uma boa palavra da parte de Deus aqui nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Estaremos lendo aqui, louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Nós vamos fazer menção aqui de primeira carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo, louvado seja Deus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, acerca da ressurreição e da vinda de Jesus, ou seja, da vinda do Filho do Homem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns com os outros. Queridos ouvintes, nessa tarde, palavra essa poderosa, palavra essa que o próprio Espírito do Senhor coloca em meu coração nessa tarde, para retratarmos sobre os últimos acontecimentos das Escrituras. Sabemos que, por exemplo, o arrebatamento da igreja será precedido por uma frieza espiritual incalculável. Os ensinamentos, os tratados da Bíblia Sagrada, os tratados escatológicos das Escrituras, vai retratar para nós em um memorial bíblico, dizendo que os momentos que precedem a vinda de Jesus, eles não deixarão de acontecer sem que antes haja um esfriamento espiritual, sem que antes as pessoas não se traiam uns aos outros, sem que antes a mentira, o engano, a perversidade, a hipocrisia desenfreada tome conta de um sistema neopolítico, de um sistema neossócio e neoeconômico. Então, uma bancarrota espiritual e moral do comportamento dos seres humanos na face do planeta da Terra vai tomar conta do homem
antes que se manifeste a vinda do Filho do Homem, antes que Jesus Cristo venha, em uma só vez, em uma sequência, e busque a igreja para morar com ele nos céus, aonde, segundo o livro, segundo escreveu João, aguarda ali moradas, novas moradas, mansões celestiais, para todos aqueles a quanto o seu nome foi encontrado escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida. Deixando bem claro que só vai participar deste arrebatamento plenamente aqueles que aceitaram ao projeto de salvação, aqueles que aceitaram a Jesus como seu único, suficiente Salvador. É memorável nesta noite entender esta palavra. É importante nesta noite entender que aqueles que o nome não se encontrar escritos no livro da vida, não terá condição de forma alguma dessas tais pessoas herdar o reino de Deus, dessas tais pessoas morar no céu, ou muito menos participarem desse evento, o arrebatamento. Queridos amigos, para que possamos entender esse estudo nessa tarde, o destrinchar das Escrituras, inerente, anexado aos acontecimentos apocalípticos, porque os estudos do Apocalipse, ou os estudos da escatologia, doutrina dos últimos acontecimentos, só vão ter desfechos, muito mais os seus cumprimentos após, ao arrebatamento da igreja. Se pegarmos Zacarias capítulo 14, ali já vai mostrar uma coisa bem lá na frente. Ali, na verdade, Zacarias capítulo 14 já vai fazer a alusão, Jesus Cristo voltando na sua segunda etapa, com a igreja nos montes da Oliveira. O ensinamento vai nos dizer que Jesus vem após os 7 anos de grande tribulação e caos no planeta, porque quando a igreja do Senhor, ela for arrebatada, ai, ai e ai da terra. A expressão mais proeminente das Escrituras é ai. O que significa esse ai, que está escrito em Apocalipse, ou os ais do Apocalipse? É tortura, é sofrimento psicológico, sociológico, sofrimento espiritual. Vai ser um derramamento da ira de Deus sobre a face do planeta Terra, sem precedentes. Ou seja, não terá tão cedo hora para parar. Ou seja, os homens vão amargar a ira de Deus, o derramamento das 7 taças de Apocalipse, a abertura dos 7 selos, que inclusive somente o Cordeiro de Deus é que tem poder e eficácia para abrir, segundo as Escrituras, para abrir e poder ler estes 7 selos, trazendo aí, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o nome do Senhor. Queridos, então o arrebatamento da igreja acontecerá, 7 anos de grande tribulação vai se instaurar na face do planeta. Acontecimentos apocalípticos, acontecimentos inerentes ao livro das Revelações, aonde na era 95 a 96 da era cristã, numa ilha do arquipélago grego, por nome de Patmos, um homem vai receber uma revelação. João, esse apóstolo amado, ele vai receber a revelação sobre o que vai acontecer, os últimos acontecimentos narrados pelo livro chamado Apocalipse. Claro que se entende que sobre escatologia não abrange só o Apocalipse. Nós temos também aí ainda, como pano de fundo, o livro do profeta Daniel, que engloba também as suas 70 semanas. O que as 70 semanas vão falar para nós? Muitas pessoas têm muita cauterização, quando vão fazer a narrativa, tem medo de tentar traduzir os acontecimentos das 70 semanas. Não precisa ter medo de entender o que está escrito ali, porque pelo Espírito de Deus, que revelou para o profeta Daniel, e quando nós também adentramos as leituras e os acontecimentos, vamos entender que algumas partes das 70 semanas vão revelar a queda de impérios, a exemplo do império de Nabucodonosor, quando ele tem a sua queda, precedido ali pelos impérios da Média e a Persa. O Império Médio, quero dizer para você, e a Pérsia, um vinha com o rei Dario,
outro com Ciro, aonde desviaram o fluxo do rio embaixo da imponente Babilônia e entraram ali no momento que acontecia a festa do filho de Nabucodonosor, aonde Amão escreve na estucada parede do Palácio Real: Mene, Mene, Tekel, Parsim, achado em falta, tirado de ti será o teu reino. Então, quando entramos ali, dentro das 70 semanas de Daniel, vamos ver esses acontecimentos. Vamos ver ali também, traduzindo literalmente, que agora o Império Medo-Persa vai assumir a Babilônia. Agora cai o império, levanta-se outro, também prefigurado nas partes escatológicas de ensinamento, da visão que o rei tem, daquela imagem que tem partes de ouro, partes de barro, partes de etc e tal, vários tipos de materiais. Então, as 70 semanas, que também, junto ao Apocalipse, engloba a escatologia bíblica, vai narrar esses acontecimentos, vai narrar esse tipo de ensinamento para nós nessa tarde. Pois bem, continuando aqui o fluxo e a linha de raciocínio lógico. E agora, o arrebatamento da igreja também é um acontecimento de suma importância. O arrebatamento da igreja é um acontecimento que vai simplesmente desencadear o verdadeiro Apocalipse. Também sabemos que nós somos providos pela Bíblia Sagrada de 7 dispensações, até porque o milênio que se vai instaurar depois que Jesus vir no Monte das Oliveiras com a igreja, porque na primeira vez Jesus virá para buscar a igreja. Na segunda etapa da sua vinda, Jesus vem com a igreja para julgar as nações que vão fazer guerra no chamado Amargedon, que é onde o sangue dos homens, a Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, que integra também essa cadeia da escatologia cristã, essa parte tanto de Zacarias como Malaquias, profeta Ezequiel também está no livro escatológico, e a exemplo também não só de Apocalipse. Então agora Jesus vai vir, vai pisar sobre os montes das oliveiras, o monte vai rachar no meio, e as nações vão para cima de Israel, dos judeus, para tentar destruí-los. E Jesus então, no final dos 7 anos, da grande tribulação, ele vai vir, vai jogar uma praga no trono do anticristo, que é, a mesma besta, anticristo e besta. Anticristo e a primeira besta de Apocalipse, porque tem duas bestas. Tem a besta que vai sair do mar, tem a besta que sai da terra. Essa besta que sai do mar é o mesmo anticristo. A besta que sai da terra, segundo alguns teólogos, historiadores das escrituras, que traz a historicidade dizendo que vai sair do meio dos judeus. Está falando aí de um camarada chamado falso profeta, ou aquele que vai globalizar as falsas e pseudas religiões. Então a segunda besta, ela não é o mesmo anticristo. O anticristo é a primeira besta junto com o anticristo. Porque quando vamos no livro de Tessalonicenses e vamos no livro das revelações de Apocalipse, vamos ver que a besta ali de Apocalipse e também o homem da iniquidade lá de Tessalonicenses, da carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, tem características idênticas. Por isso dá a se entender que a primeira besta lá de Apocalipse, junto com esse homem da iniquidade, o homem iníquo, a qual opera o espírito do engano e da mentira, tem características iguais. Por isso dá a se entender que nós não podemos ficar ensinando coisa errada para ninguém, amigos, nessa tarde, meus irmãos. Então, besta, e aí o anticristo tem características idênticas. Novamente, tornando a dizer, a primeira besta, porque tem duas, tem a que sai do mar e tem a que sai da terra. Quando fala sai do mar, sai do meio de povos, pessoas, nações, tá certo? Quando sai do meio da terra ali, tá falando justamente que alguns historiadores da escritura vão dizer que sai de dentro da nação de Israel, porque Israel, ela vai ter que fazer um pacto. Tem pessoas que dizem que vai sair de Roma, há histórias que dizem que vai sair dos Estados Unidos. Enfim, várias pessoas tecendo vários tipos de comentário dentro da historicidade das escrituras. O mais provável, são conjecturas minhas, que saia do meio dos judeus, porque os judeus, dentro de quando começar o período da grande tribulação, que se manifestar o homem da iniquidade, o espírito do erro, deixando bem claro que esses homens, que podem ser também homens, mas pode ser um sistema de coisas, tá certo? Por exemplo, o falso profeta pode não ser um homem, pode ser um sistema falso, pseudo-religioso, aonde se funde um nome chamado ecumenismo. O que acontece quando a Rede Globo Televisão, ela passa cada um pedacinho, a cada dia,
de uma religião diferenciada. E aí eles têm ali o ensinamento deles dizendo, toda religião leva a Deus, que isso é uma inverdade. Toda religião não leva a Deus. Até porque a palavra religião é religar. Religar o homem a Deus. O homem não poderá ser religado a Deus por qualquer tipo de teoria, porque qualquer tipo de tese vai religar o homem a Deus, se a palavra significa isso, religamento do homem a Deus. Porque quando o homem cai no jardim do Éden, o homem está desligado de Deus. É rompido uma aliança com Deus. É rompido algo que o homem tinha com Deus chamado comunhão, quando Deus, na viração da tarde, conversava com o homem no jardim do Éden. Então entenda muito bem, religar a Deus não é qualquer coisa ou qualquer plataforma espiritual que vai religar o homem a Deus. Somente Jesus Cristo, com tua morte eminente na cruz, somente o Evangelho, a palavra de Deus, na instrumentalidade do patrono Espírito Santo de Deus, que tem poder para religar o homem a Deus, de fato. Somente o sangue de Jesus Cristo, de acordo com a primeira epístola geral de João, capítulo 1, versículo 7 até 10, vai dizer: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a tua verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a imundícia. Deus te abençoe, Ednan Soares, você e sua família. Seja bem-vindo a essa palavra, esse estudo, nessa tarde. E os demais que entrarem sejam bem-vindos. Queridos, então, religião, palavra religar o homem a Deus. Então só o sangue de Jesus aqui religa o homem. Só a lavagem da água pela palavra religa o homem a Deus. É coroa de espinho na cabeça que religa o homem a Deus. É cravo nas mãos de Jesus que religa o homem a Deus. Esse papo que toda religião, isso é papo fiado, conversa fiada. Consultar espíritos de mortos definitivamente não religa o homem a Deus. Consultar a demônios não religa o homem a Deus. Viver num caos de idolatria diante de suas imagens de escultura não religa o homem a Deus. Isso é profano, isso é antibíblico, isso é imoral e inerente à vida de pecado perante aos olhos de Deus. Então quem religa o homem é Cristo. Só pode ser religado através de uma vez que abandona uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida inerente à mentira, ao engano desse mundo, desse sistema político e politicalha desse mundo pervertido, imoral e obsceno, e aceita-se a Jesus e ao propósito vicário da cruz, e ao propósito do paracleto da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando a palavra, voltando para a escatologia. Então agora, depois que se dá o desfecho do arrebatamento da igreja, estava eu dizendo em Zacarias capítulo 14, aonde o sangue dos homens correrão no freio dos cavalos. Mas para mim, para dar corpo a esse ensino, quando Jesus vai dizer no livro segundo se escreveu Mateus, capítulo 24, tem um versículo lá que vai dizer o seguinte: porque as potências do céu serão abaladas. Original da palavra ali do grego, céus, ali, céu ali naquele texto, para ter contexto no que eu ensino nessa tarde, vem da palavra kuranon, que é do grego, kuranon. E esse kuranon dele vem se originar da palavra urânio. Urânio, material que todo mundo sabe, que é o que se fabrica, é o produto mais poderoso que se fabrica e que compõe, né, os elementos da bomba atômica. O que leva a crer que a guerra do Armagedon, né, porque a palavra Armagedon também, o significado é de altura, dos ares. Então você já dá para entender aí o negócio. E da onde serão lançadas as bombas? Nos ares. Então, meu irmão, vai ser uma guerra atômica. Aí hoje nós temos países como a Rússia, porque lá no livro de Ezequiel, o profeta, também chamado livro da escatologia também, você vai ver ali países com nomes diferenciados. Você vai ver lá Gog, Magog, Put, e você vai ver nomes e codinomes que vão mostrar para nós os países que vão guerrear nessa linha de frente ao Armagedon contra o povo judeu. Só que quando acabar os 7 anos da grande tribulação, Jesus vai vir sobre o Monte das Oliveiras com a igreja, vai destruir esse império, e todos aqueles que sobrarem
dessa destruição vão ter que comparecer no milênio para estudar a Bíblia Sagrada debaixo do professor de escola dominical chamado Jesus Cristo. É forte. Jesus vai ser o professor de escola dominical no milênio. Aí então, voltando para cá, eu falei de 7 dispensações, o milênio é uma delas. Então vamos começar por etapa. A primeira dispensação que Deus fundiu se chama dispensação da inocência ou edênica. A palavra edênica vem de Éden, porque foi a dispensação que se deu, se connominou dentro do jardim do Éden. Depois, vamos ter a segunda dispensação da consciência, olha só, ou antediluviana. Terceira dispensação, dispensação do governo humano ou pós-diluviana, depois que acabou o dilúvio. Quarta dispensação, promessa, ou porque mais conhecida como dispensação patriarcal. Depois vai vir a outra dispensação, dispensação da lei, aonde ele levanta Moisés. Agora eu vou dar uma parada aqui. Um episódio muito grande, para entender a escatologia bíblica, acontece entre os parâmetros da lei, tá certo? Da lei, e acontece, louvado seja Deus, da promessa ou da patriarcal. Porque na dispensação patriarcal, ele chama Abraão, manda Abraão sair de dentro do cortiçozinho dele, de dentro da sua tenda, e faz promessas. Por isso que é dispensação da promessa ou patriarcal. Mas quando a gente vai para Moisés e vai para a lei, você vê que a lei não tem promessas na lei. Na lei tem exigências. Na lei tem que haver cumprimento da mesma, para que não se torne em morte para aqueles que nascem na época da lei. Uma coisa muito interessante para se entender neste momento é que as pessoas que viveram na lei, para eles não foi feito nenhum tipo de promessa. Mas para Abraão, que viveu antes de vir a dispensação da lei, foi feito-lhe promessas. E Abraão não teve obrigação nenhuma na sua época de guardar nenhum tipo de oblações, de ter que fazer nenhum tipo dessas obras da lei. Porque a promessa é feita a Abraão, que os seus seriam como a areia da praia, seriam como estrelas nos céus. Então, para você entender bem, se a salvação realmente viesse pela dispensação da lei, o que seria do patriarca Abraão, do patriarca Isaac e do patriarca Jacó, que nasceu muitos anos antes dessa tal lei? Então ninguém é justificado pela lei. Ninguém será justificado naquele dia perante o trono branco de Deus, perante o tribunal de Deus, por obras da lei. Mas é na dispensação da graça, que nós vamos falar também, que é essa que nós estamos vivendo agora. Por que não dizer dispensação da igreja ou do Deus Espírito Santo? Porque agora na dispensação da graça, quem é que está dominando aqui as coisas na igreja? É o Espírito Santo de Deus. É a hora da igreja mostrar o seu serviço. É a hora da igreja de Deus mostrar para que ela veio. É a hora da evangelização. É a hora de falar do grande amor de Deus à humanidade. Então, para isso que serve a chamada dispensação da graça. Então, repetindo, dispensação da inocência. O homem era inocente no jardim do Éden até conhecer o fruto e comer e pecar contra Deus. Vem a consciência. Agora o homem tem consciência do que é pecado. Tá certo? Tanto que ali Noé está criando a arca, está fazendo tudo e o povo está consciente de uma vida de pecado e imoralidade. Depois vem a terceira dispensação, governo humano, onde homens vão projetar os seus governos para governar sobre pessoas. Depois vem promessa patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Depois vem a lei, com Moisés, tá certo? Um grande líder espiritual que Deus levanta, para libertar o povo que estava aproximadamente 430 anos na mão de Faraó trabalhando com dureza. Depois vem a outra dispensação, a dispensação da graça, que é essa que nós estamos. E antes que essa dispensação da graça acontecesse, ficamos 400 anos aproximadamente, né? Aproximadamente isso, num período interbíblico, aonde entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus não fala através de profeta, Deus não fala através de Urim e Tumim, que são duas pedras que vão no peito do sacerdote, em cima do seu peito, né? Em cima do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Então agora Deus se coloca como calado, não fala, tá certo? Depois que vem lá a voz que clama no deserto, não é isso? Que vem João Batista,
o último profeta, diz a Bíblia, né? Nascido de mulher, que nunca houve profeta como ele, a Bíblia está dizendo, fazendo citação e analogia de quão grande é o profeta, porque todos os profetas do Antigo Testamento até profetizaram sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias. A exemplo do profeta Isaías e outros, tá certo? E até algumas passagens no Inário dos Hebreus, no livro de Salmo, vai falar da vinda do Messias, essa coisa toda, o sofrimento de Jesus. Louvado seja Deus. Mas o único que a Bíblia cita, que está preparando a vinda dele, preparando o caminho dele, é João Batista. Louvado seja Deus, digno de passagem. Por isso que a Bíblia faz a analogia chamando ele de grande profeta, chamando ele que como ele, nascido de mulher, nunca teve. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, falei sobre a 7 dispensação, simplesmente para a gente poder ter uma base dos acontecimentos da escatologia, porque a escatologia vai ensinar o que para nós? Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e, por fim, coisas que vão acontecer ainda dentro de um quadro apocalíptico, dentro de um quadro difícil, né? Onde a humanidade está começando já a amargar acontecimentos terríveis. Já podemos ver esse coronavírus, esse Covid-19, por exemplo, já está fazendo uma pequena parte, é uma ponta de um iceberg de acontecimentos do Apocalipse. Mas claro, está suave ainda. Isso não é nada a se comparar com o que vai de fato revelar para nós após a igreja, para nós não, Deus me livre, né? Revelar para os que vão ficar aqui após o arrebatamento da igreja. Claro, revelado pela Bíblia e revelado literalmente para quem ficar aqui, que não subir no arrebatamento da igreja no dia que Jesus voltar para buscar a igreja. Vamos ver aqui, no arrebatamento, eu li aqui já, né, a palavra. Vamos ver alguns acontecimentos no momento que dá-se-á no arrebatamento. O Senhor descerá da casa de seu pai, e ele está preparando um lugar para nós, de acordo com João aí, capítulo 14. Jesus vai descer. É importante entender, irmãos, tem gente que fala que Jesus vem em duas vindas. Eu não concordo muito com essa fala, não. Eu concordo muito com uma vinda em duas etapas. A primeira vez da etapa, eu já falei, é para buscar a igreja. Toque de trombeta, alarido, voz de arcanjo, né? Ele virá com voz de autoridade. Ele virá com seus anjos a recolher a todos que estão na face da terra, cujos nomes estão escritos nos livros da vida do Cordeiro. Tá certo? Também ele vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus. Isso é muito interessante. A exemplo de quando Jesus foi crucificado e os corpos de muitos santos andavam dentro de Jerusalém. Ali é um apontamento para o que vai acontecer de fato, quando Jesus vier buscar e arrebatar a igreja na sua primeira etapa da sua vinda. O que mais que vai acontecer quando ele vier arrebatar a igreja? Será segredo, será mistério de Deus, tá certo? Tem pessoas achando, mas não, na primeira etapa da sua vinda, somente a igreja que está com o nome escrito no livro da vida vai ouvir o toque da trombeta, o toque do arrebatamento, preparando para a batalha. Quando vem trombeta, alarido e voz de arcanjo, é para preparamento de guerra. Nunca se esqueça que no Antigo Testamento, quando Deus mandou construir trombetas, era só para 3 eventualidades: levantar cabana ou levantar diligência para poder continuar a caminhada no deserto, também para reuniões solenes, era o toque da trombeta, e também para combater contra inimigos, ou para avisar da presença de inimigos que estavam vindo, para tentar fazer o enfrentamento de batalha contra Israel. É para isso que era tocada as trombetas. Então, quando a trombeta de Deus na mão do anjo for tocada, ele está mostrando que é o enfrentamento. Ele está mostrando o quê? Que ele está voltando para buscar aquilo que te pertence. Jesus Cristo vai voltar no arrebatamento para buscar o que é dele. O que é dele? Você que aceitou ele como Salvador. O que é de Jesus? A igreja militante na face do planeta. Mas calma, é a igreja que não se corrompe com mentira. É a igreja que não se vendeu para a sensualidade desse mundo. É uma igreja que não se prostra ao sistema de vida corrompida que os homens vivem. É a igreja que não está entregue aos seus adultérios. A igreja que não está entregue à sua forma mentirosa, profana, medíocre e mediana de viver. É uma igreja santa, uma igreja lapidada, a qual aquele que cuida dessa noiva, porque a igreja é chamada de noiva pela Bíblia, é o Deus Espírito Santo, que atavia a noiva, que penteia o cabelo dessa noiva, que cuida das unhas dessa noiva. Assim como alguém cuida de uma mulher no dia do seu casamento, a prepara, a maquia,
Procurem olhar todos os detalhes do seu rosto, para que quando ela se apresentar ao noivo no casamento, o noivo venha se sentir o homem mais feliz dessa vida, o homem mais alegre, o homem mais contente, porque está com a noiva mais linda do mundo. Irmãos, a mesma coisa é Jesus. O Espírito Santo está ataviando a igreja, está preparando, está maquiando, está enchendo a noiva do teu poder, para apresentar uma noiva incorruptível, a saber, uma noiva que terá no arrebatamento outro evento muito certo, o corpo transformado. Após São Paulo, numa das suas epístolas, porque escreveu 13 cartas, ele vai dizer: importa que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, importa que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Até então, a propósito, a glorificação do corpo é o último processo e ação da salvação, porque são vários processos na salvação: substituição espiritual, fomos substituídos por Cristo na cruz; inscrição celestial, nome escrito no livro da vida, tá certo? Eleição espiritual, eleitos por Deus na pessoa de Jesus Cristo, tá? E um dos outros processos também, redenção espiritual, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. São todos processos da salvação, aonde a santificação é o processo importante que mantém todos esses itens da salvação. E por último, a glorificação, que eu estou dizendo, que é o que vai transformar o corpo que tiver santo. Então, se não é santo, não vai ter glorificação. Se é profano, vive uma vida de engano, de pecado, maledicência, não terá corpo transformado. Por sua vez, não vai se encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares. Tá vendo como é que é complexo um pouco, irmãos? Para ensinar sobre Apocalipse, arrebatamento da igreja, né? Não é só ter vontade, nós temos que ter estudos. Temos que comprovar o que estamos falando. Temos que abrir Bíblia, né? Porque muitas pessoas gostam de dar estudo, mas não gostam de abrir a Bíblia, né? Eu vou estar abrindo alguns textos daqui a pouco, para confrontar aqui na minha linha de ensinamento, na minha linha de raciocínio lógico. Louvado seja Deus. Só quero perguntar aos irmãos que estão participando: tá dando para entender aí? Por favor, manda um amém para mim aí, irmãos, no comentário. A minha voz está saindo legal aí, tá dando para entender? Por favor, mande um amém. Irmãos, você que está vendo a live, tá me ouvindo bem? Tá chegando bem aí meu som, minha voz, minha dicção? Por favor, por gentileza. Ednan, manda um amém aí se você está escutando bem. Poliana, bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família. Ednan Soares, minha voz está chegando bem aí, meu filho? Na live, você está escutando bem? Por favor, todos mandem um amém para mim, por favor. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, suas famílias, né? Continuando a linha de raciocínio lógico aqui sobre termos da escatologia, né? Eu nem disse no início, a exemplo de outras lives, que a Bíblia Sagrada apresenta 3 tipos de ensinamento. Apresenta os ensinamentos mais fáceis, menos fáceis e os mais difíceis. Vou te explicar para você bem devagar. Ensinamentos mais fáceis da Bíblia Sagrada, todos que norteiam a área, tá certo, das doutrinas da salvação, são os ensinamentos mais fáceis. Ensinamento menos fácil, que não é o mais fácil, é o mais difícil da Bíblia. Em todos os ensinamentos voltados à área de dons espirituais, que são ferramentas para a igreja na face dessa terra, tá certo? Agora, qual outro tipo de ensinamentos mais difíceis da Bíblia Sagrada? É a escatologia, ou seja, doutrina ou tratado dos últimos acontecimentos. Beleza? Legal aí? Para você entender aí, você que é ensinador das Escrituras também, você que prega a palavra de Deus para todo o Brasil, fique ciente que é assim que funciona, né? Essa questão da Bíblia Sagrada. Bom, o que acontecerá no arrebatamento? O Senhor clamará ao descer, ordem com voz bem alta. Por isso que a Bíblia diz voz de arcanjo. Ele vai vir com voz de poder, com voz de autoridade, com grande glamour. Ei, outra coisa mais profunda. Quando esse Jesus voltar para buscar a tua igreja nessa odisseia poderosa, não vai ser mais aquele Jesus narrado lá no livro do profeta maior Isaías, homem de dores, homem experimentado em todos os trabalhos, como raiz em terra seca. Por que a Bíblia chama isso lá do profeta Isaías? Está falando de um Jesus, irmãos. Não é que Jesus nasceu feio que doía, não. Está falando de um Jesus que toma pancadas. Jesus que está passando por sessões de espancamentos até ir para a cruz. Está falando de um homem que toma punhadas de mão fechada no rosto. Está falando de um homem que toma várias quarentenas de açoite nas costas. Está falando de um camarada, por nome de Jesus, que ele vai ficar com o rosto desfigurado, de tanto que ele vai apanhar, porque é a sessão de tortura. Imagina Jesus com madeira, aproximadamente 70 quilos físico de madeira nas costas.
E olha que disse que só carregava a base de cima. E essa base pesava mais de 50 quilos, segundo os historiadores. A historicidade que acompanha a Bíblia vai dizer. Você imagina os pés de Jesus descalço, na via dolorosa, cheio de pedregulho, cortando, chegando na carne viva os pés de Jesus, a sola do pé. Mas não é esse Jesus que vai buscar a igreja, não. Não é esse Jesus do sofrimento que vai buscar a igreja, não. Você sabe por causa de que primeiro veio Jesus, o Jesus do sofrimento? É um Jesus para contristar a sua vida. É um Jesus que mostra ele sofrendo para mostrar para você que nós temos que morrer para aceitar ele, morrer a nossa vida carnal aqui na terra. Esse Jesus que contrista é para que saia a lágrima da alma, para que nós se entreguemos para ele. Ou você acha que Jesus ia morrer na cruz dando gargalhada? Não. Jesus morreu na cruz derramando sangue. Jesus, ele morreu na cruz derramando sua última gota de vida pela humanidade. Para que tivéssemos o direito de ter vida eterna. Para que tivéssemos o direito de gozar de todas as promessas da salvação inerente à Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus que vai vir no arrebatamento é o que João viu lá na ilha de Patmos. Cabelos brancos como a neve, fala da sua eternidade. Olhos como chama de fogo, fala que ele penetra o homem lá na divisa da alma e do espírito. Ele vai lá no profundo do oculto e acha você. Fala sobre projeção de penetração e vê tudo que está acontecendo no planeta. Quando fala de cinto de ouro, fala que ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando fala de pés, como latão reluzente, ó quão bons são os pés dos que anunciam boas novas, palavras de salvação. É esse Jesus apocalíptico que vai descer na nuvem para buscar a sua noiva. O que vai acontecer no arrebatamento da igreja? Primeiro, a igreja se encontra nas nuvens. Na nuvem, naquela mesma que ele subiu, está em Atos escrito isso, que vai descer na mesma que subiu. Depois, em outro plano, o que vai acontecer? Jesus vai levar a igreja para o Bema. A palavra Bema significa tribunal de Cristo. Não é tribunal de juízo final. Porque há diferença do Bema, tribunal de Cristo, para o tribunal do juízo final, aonde serão lançados no lago de fogo, é a segunda morte. Quem comparecer no tribunal de capítulo 9 de aos Hebreus, verso 27, está mais ou menos enrolado, tá, irmãos? É aqueles que, envergonhadamente, não têm os nomes escritos no livro do Cordeiro. Os que vão aparecer no Bema, ou tribunal de Cristo, o Bema, ou tribunal, será para receber galardões por trabalhos e serviços prestados aqui na terra para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está dando para entender direitinho, queridos? Se não tiver, eu vou mais devagar. A minha intenção aqui não é levar ninguém ao delírio. Não é levar ninguém a neostalgia passageira. O meu negócio aqui é que você entenda. Porque eu falei que ia dar um estudo. Né? Eu não falei que ia trazer gritaria. Eu falei que ia trazer um estudo. Beleza? Continuando aqui. Nós ouviremos a voz do arcanjo para guiar Israel diante da tribulação, da grande tribulação aqui. Só que aqui, quando está falando voz de arcanjo, irmãos, está falando aqui da segunda etapa da vinda de Cristo. Lá no monte, tá certo? Das oliveiras. Jesus virá com a igreja. E ele vai o quê? Jogar uma praga em cima do trono da besta. Porque a besta vai estar aqui se achando na terra, né? Dominando tudo, pagando de ser Deus. Mas a praga que Jesus vai lançar no trono da besta vai ser tão pesada que ela vai blasfemar o nome dos céus. A Escritura diz que a besta vai blasfemar o nome de Deus. Porque realmente será pesado o que vai acontecer naquele dia. Louvado seja Deus. Então não façamos confusão da primeira etapa da vinda para buscar a igreja, que vai ser em segredo, ninguém vai ver, e da segunda etapa, onde os judeus vão olhar e vão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Jesus simplesmente vai dizer: feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Está falando: vocês me mataram, vocês me trucidaram, vocês não me aceitaram. Mas graças a Deus que Israel não aceitou Jesus. Graças a Deus que os judeus, aliás, não aceitaram Jesus. Porque senão agora como é que seria para o gentil? Para mim que não sou da nacionalidade de Israel. Para mim que não sou da tribo de Judá chamado de judeu. Ou nascido na Judéia. Porque o desígnio da palavra judeu significa nascidos do filho de Jacó, o nome de Judá. Tá certo? Judeu vem de Judá. Ou de Judéia. Louvado seja o nome. Ou também podemos chamar em outros termos, se não for judeu, israelitas, hebreus, né? Como diz apóstolo São Paulo, que ele era hebreu de hebreus.
Tá entendendo? É o segredo aí, né? Para você que ensina, prega, dá estudo, para não ensinar besteira pros outros, tá? Então, judeu tá falando de uma massa que vem da Judéia ou que vem da tribo de Judá, que fazia parte das 12 tribos ali, né? Que vem do nosso pai, patriarca Jacó. Continuando. Então agora, o caos está instaurado. Enquanto acontece 7 anos Apocalipse aqui na terra, no bom sentido, o couro está comendo, a igreja está nas bodas do Cordeiro, porque depois que a igreja sobe nas nuvens, encontra com Jesus, os mortos ressuscitam, tomam corpos para si, têm seus corpos numa metamorfose espiritual, em milésimos do centésimo do segundo, porque vai ser tudo muito rápido, e agora sobe para o Bema, recebe galardões, depois vai ser apresentada a sala do banquete, como disse Salomão, né? Acho que lá em Cantares de Salomão está escrito isso. Vai levar e mostrar todas as repartições para a noiva. Afinal de contas, é um casamento do noivo com a noiva. E o noivo preparou a casa para sua noiva. Não é assim que acontece na cultura brasileira? O camarada, antes de casar, não prepara uma casa, não prepara quartos, não prepara uma varanda bonita, não prepara uma casa imponente para receber a tua noiva no casamento, para viver ali naquela casa. A mesma coisa vai acontecer com a igreja do arrebatamento. Jesus vai mostrar aqui a casa que eu preparei para vocês. Aqui a varanda. Aqui a sala de estar espiritual, louvado seja Deus. Aqui as repartições, as recâmaras celestiais que eu guardei para vocês. Tá dando para entender? Enquanto está lá a igreja, nas bodas do Cordeiro, né? Até porque a Bíblia vai dizer que Jesus falou, quando ele tomava a última ceia com os discípulos, essa é a última ceia, porque a próxima ceia eu vou tomar lá em cima, com a igreja. Jesus está esperando a igreja para tomar ceia com ela agora. Jesus vai ser, né, o verdadeiro diácono lá no céu. É ele que vai botar a ceia na nossa boca. Jesus vai comungar do mesmo Espírito, da mesma comunhão conosco, diante do trono do Pai Todo-Poderoso. Ele vai servir a ceia, né, para a igreja de Deus aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a igreja está lá em cima, se deliciando nos propósitos que lhe é preparado e guardado, para aqueles que vieram de grande luta, dificuldades aqui no planeta Terra, de sofrimento, vai estar um povo aqui, que não subiu para o arrebatamento, sendo perseguido para a morte pela besta. Vai ter derramamento de 7 taças da ira de Deus apocalípticas, prefigurado pela Bíblia Sagrada e narrado pela novela, né? Que todo mundo já deve ter assistido na Record TV, não é isso? O Apocalipse. E aí vai estar agora aqui, enquanto acontece coisa boa para a igreja no céu, o pau, o couro no bom sentido, está comendo aqui na terra, nas costas de quem não subiu no arrebatamento. Camarada, isso é muito sério. As pessoas hoje, a gente prega evangelho, fala de Jesus, fala para largar a vida do pecado, aceitar Jesus como Salvador, as pessoas levam isso tudo na gozação, leva na presepada, continua nas suas mesinhas de cerveja pecando, continua com as suas amantes, continua no seu tráficozinho de droga michuruco, leviano, continua pecando contra Deus miseravelmente. Mas você acha que Deus é algum bobo? Você acha mesmo que quando a igreja for arrebatada, Deus não vai dar cabo desse tipo de vida de pecado? Você acha que Deus não vai dar o pago para todos os profanos? Vai, irmãos. Deus vai dar o pago. Você que está ouvindo essa live, você que é onde essa live vai chegar em todos os 4 cantos da terra, Deus não vai deixar passar batido isso. A ira de Deus se instaurará no mundo. Será derramada a ira. Será derramada as pragas de Deus sobre a face da terra. Despejará a sua ira sobre a lua. Até os elementos criados vão padecer e sofrer a ira de Deus. Derramará a sua ira sobre o sol. Derramará a sua ira sobre os homens. Os homens vão dizer naquele dia: montes, pedras, Monte Everest, caia sobre nós. Nos esconda, nos camufle da ira de um Deus irado. Mas a igreja, pelos manuscritos bíblicos, será livre dessa ira terrível. A igreja de Deus será guardada desse caos, dessa queda de ira de Deus sobre os homens, como nunca aconteceu na face da terra. Se o senhor está achando que coronavírus é alguma coisa, se o senhor está achando que o ebola é alguma coisa que aconteceu, matou milhares na África, no continente africano, quando surgiu o ebola, se os senhores estão achando que o H1N1 foi alguma coisa, se estão achando que a febre amarela aqui no Brasil foi alguma coisa, tremores de terra, tremores de plataforma sísmica em todo o planeta foi alguma coisa, nada há de se comparar com o Apocalipse. Nada há de se comparar com o chamado, lá nas Epístolas Gerais de Pedro, dia do Senhor, dia da ira, dia do caos absoluto. A morte estará presa. Misericórdia. Os caras vão pular de um monte, vão pular de prédio, do que for. Vai estar andando com a cabeça quebrada, mas não morre. Imagina o que será isso.
Será um momento de desgraça para a humanidade. Será o momento da relatividade do caos. Será o momento onde Deus vai estar de uma vez por toda aniquilando seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é momento de reflexão. Eu falei que o estudo ia ser forte. É momento de botar a mão na consciência e pararmos de brincar com Deus e pararmos de levar as coisas de Deus, né, de qualquer maneira. Então, falei dos 7 dispensações, falei das 7 dispensações fazendo comparativos, né? Então vai ter a era da igreja, estamos nela, o chamado dispensação da graça, né? Para entender bem o que é a escatologia, o cumprimento dela. A tribulação de 7 anos, que após o final da grande tribulação, vai vir Jesus Cristo para livrar a igreja no Amargedon, tá certo? Virá também depois disso, Jesus estabelece o milênio. Quais são os propósitos do milênio? Vamos entender aqui, presta atenção. Se você tiver caneta e um caderno aí, escreva, para você aprender comigo aí, e aprender de Jesus primeiro, que é manso e humilde, que eu aprendo com ele, e você aprender com a minha frágil pessoa, minha pequenez, que eu entendo a minha pequenez, que eu não sou nada aqui. Não sou o grande exegeta do Brasil, né? Se for falar de exegetas aqui nessa tarde, eu vou perder tempo, né? Eu digo, vou ganhar tempo, melhor dizendo, né? Vai ser muita gente, né? For falar de pastor Napoleão Falcão, que é um grande exegeta no Brasil, homem que eu tenho um grande respeito por ele. Se eu for falar aqui também de Gesiel Gomes, se eu for falar aqui também de Alex Belmonte, aqui da Grande Terra Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, se eu for falar de grandes exegetas, a nível também de pastores, né, que são exegetas das Escrituras, então, irmãos, eu estou apenas engateando, eu estou apenas começando a aprender humildemente as exegeses e hermenêutica, que são nada mais a arte de interpretação de texto bíblico, tá certo? A exegese é a arma que interpreta a hermenêutica, para ver se ela está operando direitinho, tá certo? A hermenêutica é a arte que interpreta textos, trazendo com clara evidência o ensinamento, porque todo texto que você não consegue interpretar adequadamente vira pretexto, mas todo texto tem que ter contexto. Por isso está aí a hermenêutica, está aí a exegese. E também ainda operamos com a homilética, que é a arte de falar ao público, a arte de se expressar para as pessoas. Então, hermenêutica, exegese e a homilética são ferramentas imprescindíveis para você que quer dar um bom estudo de escola dominical, para você que quer trazer um estudo como esse que eu estou trazendo aqui nessa tarde. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Continuando, igreja no céu, Nova Jerusalém, aqui na terra, 7 anos de grande tribulação, né? Zacarias capítulo 14 vai narrar isso, tá certo? Os elementos ardendo se fundirão, diz a Bíblia, será fogo para tudo quanto é lado, será uma guerra, na minha opinião e conjectura minha, será, né, uma guerra atômica, mas bem pior do que Hiroshima e Nagasaki, né, no final de uma das guerras mundiais que teve passado, aonde após eles atacar uma base dos Estados Unidos americana, Pearl Harbor, né, então agora os americanos vão lá em 2 municípios, não é isso? Hiroshima e Nagasaki, e vai lançar aquela maldição, aquela bomba atômica, né, para destruir. Quando eu falava das 7 dispensações, é importante eu ler para os senhores aqui uma coisa aqui muito interessante, né? Para que serviram? Quais as características das dispensações? Elas têm em comum o seguinte: uma aliança divina, uma palavra-chave, olha só, presta atenção, que revela a condição do povo, um personagem ou acontecimento proeminente, um propósito especial de Deus em cada dispensação. Vai entendendo isso aí, é forte, tá certo? Uma nova revelação do processo revelador de Deus, de cuja revelação os homens se vão afastando gradualmente. A exigência de confiança na palavra de Deus também é o propósito das dispensações. Obediência ao plano específico de Deus. Submissão à sua vontade e um ato de desobediência contra a revelação. Um ato do julgamento também da parte de Deus. Essas são as características das 7 dispensações, a qual nós estamos agora na dispensação da igreja, dispensação da graça, dispensação, né, que antecede a dispensação também, por que não chamar também a grande tribulação praticamente de uma dispensação, né? Então quer dizer, estamos aí já na era quase que apocalíptica. Se você perguntar para mim nessa tarde, quantas profecias da vinda de Jesus falta se cumprir para que Jesus volte?
3%. Estamos na última semana das 70 semanas do profeta Daniel. 97% das profecias já se cumpriram. 3% das profecias faltam se cumprir para a vinda eminente do Filho do Homem. Ou seja, por que Jesus não voltou ainda? É por causa de você que está desviado do Evangelho. Por que Jesus não voltou ainda? É por causa de você que vai ouvir essa live, ou está ouvindo agora, e não aceitou Jesus como Salvador ainda. Jesus não voltou ainda por causa de pessoas. Porque só tem 3% das profecias para se cumprir em nome de Jesus Cristo. Em termos escatológicos, não falta mais nada para a vinda de Jesus Cristo. Então, voltando ao assunto, todas as coisas que vão se desencadear a nível de Apocalipse depende primeiro do arrebatamento da igreja. Dias atrás eu estava dando um estudo falando sobre esse período de grande tribulação, né? Falando dessa ira, falando dessa coisa terribilíssima que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. E eu dizia então, por acaso, que a igreja não vai passar por esse período terrível, terribilíssimo, de grande tribulação. A igreja será arrebatada com grande poder, com grande autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja porque Deus está nos reservando, né, desse mal, dessa praga, dessa lástima. Por quê, irmãos? Porque vai ser uma coisa... Após a igreja de Deus ser arrebatada, é como diz o ditado mais popular por aí: salva-se quem puder. A coisa vai ser feia. Só um instante, por gentileza. Pequeno instante. Quando a igreja de Deus ela for arrebatada, será um caos eminente. Só um instantinho, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Sinto a presença de Deus nessa tarde. O Espírito Santo tem colocado nos nossos corações, né? Essa palavra boa, essa palavra importante. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção, um versículo que ele vai comprovar na veracidade da palavra que a igreja não vai passar, porque tem pessoas que são pré-tribulacionistas, no caso sou eu. Tem o pós-tribulação que diz que Jesus vai buscar a igreja no meio da tribulação, tá certo? E tem aquele que crê que Jesus só vai voltar ainda direto no milênio para buscar a igreja, tá certo? Capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos por Cristo salvos da ira. Se Apocalipse vai ser derramamento de ira, então a igreja será poupada da ira. É o que está dizendo aqui, né? A parte teológica das Escrituras. A parte que ensina, a parte hermenêutica desse texto, tirando, né, o contexto dele. Seremos logo, repetindo o versículo, Romanos capítulo 5, verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá vendo aí, irmãos? Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvo do quê? Salvo dessa era apocalíptica, desses 7 anos de grande tribulação. Será que alguém tem dúvida disso? Porque tem muita gente ensinando coisa diferente sobre isso aqui. Ensinando a narrativa da Bíblia, dizendo que nós vamos passar pelo período de grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas pelo que eu entendi aqui, não vai não, tá certo? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus para sempre. Eu não tenho sombra de dúvida disso, irmão. Que a igreja será realmente poupada desse caos social, desse problema, né, que vai se instaurar no dia do arrebatamento da igreja, né? Coisa que será terrível isso aí. Louvado seja Deus. Graças a Deus para todo sempre.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu falava para os irmãos há uns minutos atrás sobre o homem do engano, quando eu falava que a besta, a primeira besta, tá certo? Deixa eu só aqui abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 10 para ler para os irmãos. Eu vou fazer o comparativo para dar corpo nesse estudo, para não ficar vago, né? Porque eu falei, mas não abri e não li a Bíblia. Apocalipse capítulo 10, perdão, Apocalipse capítulo 13, ó, versículo 1. A besta que subiu do mar, e eu vi, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Essa aqui, meus irmãos, é o mesmo anticristo, porque se lermos aqui embaixo, vai dizer que tem um espírito de engano que atua, que opera, tá certo? Ó o que está escrito no versículo 7, ó. Foi-lhe permitido fazer guerra. Ó, versículo 6, perdão. E abriu a sua boca de blasfêmia contra Deus, para blasfemar o nome do que e do seu tabernáculo dos que habitam no céu. Irmãos, olha como aqui é forte agora. Deus está me descendo aqui a revelação da coisa. Olha o que está dizendo aqui. Os que habitam no céu é quem? A igreja, irmãos, que foi arrebatada antes desse cara se manifestar. Você está vendo? Para dar corpo a essa ideia que as pessoas pregam, que a igreja vai enfrentar a grande tribulação, o cara está aqui blasfemando, no período que está aqui na grande tribulação, dos que habitam no céu. Aqui é para te dar corpo, para te ensinar para você, que a igreja não está junto com ele aqui não. Senão eu diria, blasfemando daqueles que habitam na terra. Ele não tem necessidade de blasfemar com quem está na terra, porque são dele. É do partido dele que o nome não estava escrito no livro da vida. A besta não está blasfemando dos que fecharam com ela e estão aqui na terra, seguindo os propósitos dela. Enquanto a igreja, em contrapartida, está na glória de Deus. Na sala do banquete, nas repartições celestiais, olha o que está dizendo o versículo, ó. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. Quem está no céu? Deus. Para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Está especificando aqui, irmãos. Está falando de Deus, vírgula. Do tabernáculo, vírgula. E dos que habitam no céu. Igreja, anjos e todos que estão no céu junto com Deus. Determinantemente, a igreja não vai passar por período de grande tribulação. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui te provando com todas as letras da Bíblia. Agora vamos fazer o comparativo de Apocalipse capítulo 13, para ver agora, olha só. Louvado seja Deus. Ó, vamos agora fazer o comparativo com Tessalonicenses, que é a mesma coisa. O anticristo aqui, ó. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, perdão. Segunda carta de Paulo a Tessalônica. Tá certo? A vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Ó, vou ler para você mais abaixo, ó. Versículo 6. E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Tá falando aí, hein? Ó, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Lá está dizendo que ele vai jogar uma praga no trono da besta. Sim ou não, em Apocalipse? Sim. E aqui está falando que Jesus também vai desfazer esse iníquo com o sopro da sua boca. Deu para entender as características do assunto? Se o mesmo espírito de engano que está lá, está aqui, está falando que o anticristo e essa primeira besta ali do Apocalipse 13 é o mesmo. É o mesmo. Agora, aquela segunda besta lá do capítulo 13, acho que versículo 10 e 11 a seguir, tem característica diferente. Já fala do falso profeta. Fala daquele que vai fundir um ecumenismo, vai fundir todas as religiões numa pseudo-religião. E ele pode ser um homem, mas também pode ser um sistema de religião. Tá entendendo? Para você entender bem aí nessa hora que eu estou ensinando para você. Para depois você não abrir a boca, o Lourenço está ensinando besteira, está ensinando heresia. E outra, para você poder dizer que eu estou ensinando heresia, para a pessoa ser taxado como herético ou ensinador de heresia, não é só um erro gramatical ou um erro teológico, tá certo? Mas tem que ter toda uma base norteada em heresia, tá certo? E para se falar de doutrina, ou para se fazer doutrina bíblica, é bom que se pegue acima de 3 textos da Bíblia Sagrada. Não pode se pegar texto isolado para se fazer base doutrinária na Bíblia, não. Entenda, aprenda direito nessa tarde. Você está aprendendo a verdade comigo nessa tarde, tá? Eu não vou vir para cá te ensinar para você ladainha, besteira, conta carochinha. Ensinar de mim, eu vou ensinar o que eu ensinei, o que eu aprendi com grandes pastores no Brasil, eu estou ensinando para você.
Entendeu? Porque não tem condição de ensinar nada para ninguém se você não sentar no banco da escola dominical, tá entendendo aí, obreiro? Você que não gosta de escola dominical, crente, membro, irmã, jovem, moças, geral, vocês em geral, você que não gosta de estudo, você que não gosta de trabalho como esse está sendo feito agora, ensinamento da palavra, quantos que vão ver essa live nem vai curtir nada, nem vai publicar, por quê? Porque não gosta de estudar a Bíblia Sagrada. Ou às vezes tem pessoas que têm algo pessoal contra as pessoas, não curte as coisas da pessoa. Esquece de aproveitar, de fazer um grande aproveito do ensinamento desse por causa de coisas pequenas. Né? E, inclusive é isso que vai deixar fazer muitos não entrar no céu. Coisas particulares. Né, irmãos? Levando para o lado pessoal as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tá vendo como é que as características batem aqui? As características aqui do homem Nico bate com lá capítulo 13, verso 1 com Apocalipse. Então, o mesmo homem Nico aqui, esse espírito do anticristo, é o espírito que opera na besta do capítulo 3, verso 1. Então, besta e esse cara é o mesmo. Não faça confusão. Não ensine besteira pros outros e não sai para aí achando que tá abafando, pregando bobeira em cima do altar. Beleza? Por isso que estamos aqui aprendendo nessa tarde. Por isso que estamos aqui cada vez mais pedindo a Deus para que nos dê forte entendimento nessa tarde. Beleza? Os irmãos estão conseguindo ouvir bem minha voz aí, irmãos? Estou perguntando de novo. Tá dando para entender direitinho o ensinamento? Tá dando para receber aí o ensinamento da parte do Senhor em nome de Jesus Cristo? Graças a Deus, então, que nos dá vitória em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, depois que a igreja for arrebatada, todo esse tipo de acontecimento vai se dar no arrebatamento da igreja. Vai acontecer, então, a saga dos 7 anos da grande tribulação. Depois Jesus veio na sua segunda etapa da sua vinda. Porque na primeira vem para a igreja, na segunda com a igreja, para julgar as nações, aquela coisa toda, e para jogar uma praga, banir o anticristo lá, para fora lá, né, dali do reino, dos judeus, e aí ele vai se assentar, o verdadeiro Jesus Cristo, no trono, vai estabelecer o milênio, louvado seja Deus, né? Depois do milênio será o fim de todas as coisas, onde vai julgar todos aqueles que o nome não se encontra escrito no livro da vida, vai julgar o inferno, Satanás, anjos decaídos, e vai lançar na segunda morte, a Bíblia diz, segunda morte. E esses que vão ser julgados depois na segunda morte, depois do milênio tudo, todas as coisas, tá certo? Porque Satanás ainda vai ser solto do inferno ainda, para ficar enganando alguns ainda, mas depois será condenado e julgado também, já está condenado na verdade. Então não vão passar pelo bema. A igreja no arrebatamento, quando Jesus vir na primeira etapa da sua vinda, vai para o bema, tribunal de Cristo, para receber galardões. Aí diz que, né, cada galardão para o outro se difere. Assim como a glória de uma estrela para outra se difere, é diferente, do sol para a lua se difere, cada galardão de um para o outro vai se diferir. Ninguém vai receber galardão igual ao outro. Será de acordo com a aplicação da sua vida. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Eu sei que eu tenho um galardão espiritual por isso. Eu não estou aqui procurando glória humana, procurando ganhar dinheiro com isso. Eu estou aqui querendo ganhar almas. É diferente, a minha visão. Tá certo? Espiritual. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É forte nessa tarde. É um ensinamento apocalíptico. É um ensinamento dos últimos acontecimentos das Escrituras. É muito forte. Tá certo? Tenho desses dias cavado muito fundo do poço. Tenho lido bons livros. Indico você ler bastante livros. Ler a Bíblia, claro. Mas ler bastante livros bons, de autores bons, sobre Apocalipse. Né? Muito cuidado, atenção a heresias também, tá certo? Para que Deus possa abrir com clara evidência nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida do irmão Ronaldo Teixeira. É forte mesmo, varão. Deus te abençoe. Que o Senhor continue te usando, varão. No ministério do louvor lá, tocando a sua guitarra. Abençoe toda a tua casa, todos os seus, em nome de Jesus. De novamente, Deus abençoe, né? Eu peço agora a Poliana Costa. Sempre tem me acompanhado nas lives, né? Tava meio sumida. Abençoe também o Ednan Soares, esse grande homem de Deus, essa figura abençoada, né? Que eu conheci ali na autoescola, na verdade. Deus te abençoe. Um beijo de Deus no teu coração, na tua família, em nome de Jesus. Então, queridos, aqui eu já provei que a besta, do capítulo 13 de Apocalipse, e aqui o homem Nico, de Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 6 a seguir, é o mesmo. Então, para terminar, a trindade satânica porque o diabo ele quer copiar tudo, né? Não é verdade que o diabo quer copiar? Quer copiar. Deus fez o homem, Satanás fez o homossexual, o homem afeminado. Deus fez a mulher, Satanás inventou a sapatão, a lésbica. Não é isso mesmo? É verdade. Satanás sempre quer copiar, né? Deus sempre teve os seus anjos lá no céu, Satanás não quer ser diferente, quer copiar. Pegou uma terça parte para também ter os anjos dele, decaído. Não é isso mesmo? Sempre ele quis, né?
ter esse negócio. E agora tem a trindade do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e tem a trindade satânica. Qual é a trindade satânica? Anticristo e a primeira besta lá, que é o mesmo. Depois vem a segunda besta, que é o falso profeta. E vem Satanás, que é o ladrão. É a trindade demoníaca. Tá certo? É a trindade satânica. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deu para entender direitinho nesta tarde, irmãos? É um estudo bem comprido, bem devagar, mais tranquilo. Tá? Outra coisa muito forte antes de terminar, irmãos. Quando a Bíblia fala, acho que no livro de Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, que aí vai ser lançado no fogo, aonde o bicho nunca morre, e aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, fala da alma do homem sendo lançado no lago de fogo também, tanto no inferno como no lago de fogo, eu creio nessas referências, tá certo? E o que vai acontecer? Não vai a imagem de Deus para o inferno, não vai, né, a capacidade de raciocínio lógico de Deus para dentro do fogo do inferno. Vai um monstro, vai uma coisa sem figura humana, vai uma coisa distorcida para dentro do lago de fogo e para o inferno agora também, se morrer sem Cristo. O que acontece com a questão? Assim como Jerusalém agora, o céu onde que Deus habita, está virgem, não tem nenhum crente lá ainda. Aonde estão os crentes que aceitaram Jesus desde a fundação do mundo até agora? Que morrem em Cristo, o nome está escrito no livro da vida. Está no lugar chamado paraíso. Paraíso de Deus, debaixo do altar de Deus, no paraíso. Tá certo? Aonde que está aqueles que morrem sem Deus, desde a fundação do mundo até hoje, vai morrer mais ainda, até o dia final de todas as coisas. Que Deus conclui todas as coisas. Lugar chamado Hades, inferno. Lugar de destruição. Lá, aonde estará a alma do cara lá, arrebentada. E quando Deus pegar então, e resolver todas as coisas, depois que pegar o ímpio, julgar e tudo, ele vai pegar o ímpio, aquele que o nome não está escrito no livro da vida, vai pegar Satanás, vai pegar o inferno, vai pegar os demônios com o inferno, com tudo, e Satanás lançar no lago de fogo. O lago de fogo agora está virgem. Ninguém estreou o lago de fogo ainda, é forte. Agora você imagina o tamanho desse vasto lago de fogo. Vai caber inferno, vai caber toda a terça parte da banda podre de Satanás, Lúcifer, os anjos decaídos. Vai caber todos os homens, as almas deles, que o nome não se encontra escrito no livro da vida. Que tamanho? Dorme com esse barulho hoje. Que tamanho então que é o lago de fogo? Pensa. Tenta imaginar que ele deve ser maior do que o universo, que é o espaço sideral, do que tudo, né? E que nesta noite Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Fica com esse estudo abençoado. Receba aí esta palavra instrutiva. Louvado seja Deus. Quero pedir aos senhores, né? Eu já falei que eu estou nas 3 plataformas digitais. Meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial. Pode me seguir lá em nome de Jesus. Também o meu Facebook, Gilson Lourenço Oficial também. E tanto na página inicial do meu Instagram quanto do Facebook, tá certo? Tá lá o meu link para entrar no meu canal do YouTube, tá certo? Entra lá, irmãos. Me ajuda a propagar esse estudo. Me ajuda a propagar a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou jogar esse estudo hoje, forte, abençoado, lá no canal do YouTube, para você poder assistir também, junto com aqueles que não têm muita visibilidade, não tem visibilidade nem em Facebook e nem na ferramenta do Instagram. Eu vou jogar daqui a pouco no YouTube, tá bom? Que Deus os abençoe nessa tarde. Toda 3 da madrugada também estou orando na live, tá? Tem sido uma bênção. Participe em nome de Jesus, para que seja uma bênção, para que Deus possa poderosamente estar abençoando as nossas vidas. Muito obrigado, mais uma vez, Poliana Costa. Quero agradecer também Ronaldo Teixeira. Deus abençoe Ednan Soares e todos quantos estão assistindo essa live e que não puderam por causa de serviço, porque eu sei que nem todos estão na quarentena, mas que vão entrar depois nas ferramentas, nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook ou no meu Instagram, para assistir essa mensagem dessa tarde, esse ensinamento, tá? Então, entra lá, se inscreva. Vamos se inscrever no meu canal para você ter palavras poderosas como essa, ensinamentos maravilhosos. Prometo que eu vou caprichar. Prometo que eu não vou decepcionar os meus ouvintes. Vou sempre estar buscando conhecimento. Vou sempre estar estudando coisas na profundidade. Em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Digno de toda honra e toda glória, tá? A intenção aqui não é projeção humana, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo. Aqui é salvação de alma e edificação de pessoas, tá bom? Que Deus abençoe também a Sara, sua família, essa mulher que Deus tem um grande projeto com ela na área da pregação, a mulher que canta muito para louvor do nome do Senhor. Gaste a sua vida pela obra de Deus, abençoado. Gaste
sua voz para pregar, para cantar, porque você é uma bênção. Você é um tição tirado do fogo do braseiro de Deus, tá bom? Tá só umas férias por enquanto, mas Deus vai te balançar. Deus vai te levantar com autoridade nessa terra, tá, vaso? Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos orar neste momento. Vamos agradecer o Senhor. Amanhã, a live minha, amanhã será uma pregação. Já não vou, provavelmente uma pregação. Amanhã, irmãos, eu estarei às 19 horas, permitindo o bom Deus. 19 horas, trazendo uma pregação, até lá eu vou definir. Ou será outro ensinamento sobre alguma etapa de Apocalipse, porque a etapa é muito grande. Ainda posso falar sobre as duas testemunhas, tá certo? Posso falar de muita coisa em Apocalipse ainda, tá bom? Oremos e confiemos no Senhor. Vamos, irmãos, publicar esse vídeo. Às vezes os irmãos só curtem, eu sei que é bênção. Publica também em nome de Jesus Cristo. Eu estou apelando, pedindo, porque para que a obra cresça, para que mais pessoas recebam esse estudo. Vamos compartilhar isso, compartilha para todo mundo, compartilha em todas as ferramentas digitais, plataformas. Vai lá no seu WhatsApp, compartilha essa mensagem. Eu estarei compartilhando no meu WhatsApp daqui a pouco. Estarei compartilhando para todos os grupos que eu pertenço, grupos da igreja, etc e tal. Tá certo? Não é para se aparecer não, irmãos. É um trabalho que Deus está me mandando fazer. Deus tem me honrado, tenho feito com amor. Tenho lido Bíblia, tenho orado de madrugada assim que nem um maluco, desesperado, cavando poço, pedindo a Deus a melhor palavra, a melhor dicção, a melhor forma de falar, o melhor cenário. Procurei até dar uma melhoradinha no cenário hoje, aí, né, para não ficar aquela coisa muito chinfria, antiprofissional. Vai melhorar mais ainda, né, para que as pessoas não fiquem julgando a aparência do meu vídeo. Mas, claro que sempre vamos preocupar muito mais, não só com o cenário, mas com o que vai sair do meu coração, que é Deus que vai estar colocando. Uma palavra forte, que confronta, mas que salva o homem, que liberta, tá bom? Deus, muito obrigado nessa tarde, por essa palavra, por esse estudo abençoado. Muito obrigado pela vida daqueles que participaram comigo neste momento. Continua abençoando todos que vão compartilhar. Aqueles também que vão entrar lá no canal, Pai, do YouTube, Pai. No meu canal do YouTube e vão estar se inscrevendo. Abençoe nessa tarde a toda a nação brasileira. No enfrentamento a esse coronavírus, essa lástima, essa praga. Dá vitória a todos nesse momento. Abençoe todos nesse momento, Pai. Que receberam essa porção forte da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.